Eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor. Quero dizer que é motivo de grande alegria estar mais uma vez reunido com o povo que vai morar no céu. Oh, glória! Nesta feita eu quero começar a minha participação já agradecendo ao bispo Roberto Lopes pela confiança que a mim foi dada, ao pastor Edilson, que aqui não está, mas a Bíblia diz que deu honra a quem tem honra. Não está, mas eu não posso esquecer dele. Quero também agradecer aos meus filhos que também não estão presentes pela compreensão. Vai ter que se ausentar, mas eles sabem que é uma obra maior, é uma obra de Deus. Eles sabem que é a chamada que eu tenho na minha vida. Não posso negá-la. É não deixar assim. Também agradecer a Jade Muriquipa, que está me acompanhando, uma pessoa intercessora pela minha vida, que Deus tem colocado para me ajudar. Nesta feita está se encontrando vários amigos aqui, como o Jefferson Oliveira, sabe a consideração e a estima que eu tenho por Viva, sabe que ela é verdadeira. O pastor Jordão, pessoa que eu também tenho admiração, pessoa que somos amigos de Facebook, que me acompanha já no meio das minhas dores, das minhas angústias, e tenho certeza que também não posso deixar de falar de Margarete, essa pessoa que eu conheci lá em Agradáveis, uma pessoa que tem uma admiração também, e junto ali a minha, meu marido de casa, o fundador da igreja pentecostal, Batista Pentecostal, que se localiza no Bugio. Dessa vez, agradecer ao meu pastor Robson Jesus por ter me liberado no dia de Santa Ceia, as fazendo presente aqui lá no Ministério VTR, VGTV. Sou grato a ele por entender que essa é a chamada que Deus tem sobre minha vida. E se eu não a obedeço, eu adoeço, porque Deus me cobra, sabe que as almas esperam nós, temos que estar nessa caminhada. A palavra que eu vou ler é bem conhecida da igreja. Acredito que ela tenha sido lida desde o começo da campanha, que está no livro de Daniel, no versículo 9 até o 9. Quem achar, diga graças a Deus. E quem não achou ainda, diga também graças a Deus que eu vou achar. Assim, irmãos, eu sou um menino ainda na presença de Deus. Eu digo assim, 12 anos de crente, porque antes eu ia para a igreja e eu só era ouvinte da palavra, não era participante. Mas aprove Deus colocar na minha vida entendimento, porque eu precisei entender as palavras de Deus para entender e colocá-la e aplicá-la sobre a minha vida, para poder aí me dizer servo de Deus. É uma coisa grandiosa você dizer que é servo de Deus. Então vamos lá. Tem por título a oração de Daniel, as 7 semanas e o Messias. O versículo 11 diz assim: no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, a nação dos Medos, o qual constituiu o rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que é o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Ok. em que havia de acabar as assolações de Jerusalém eram de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidades,
e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos, dos teus juízos. E não demos ouvido aos teus servos, os profetas, quem em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. E a ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia, aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo o Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tenhos lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão do rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra eles. Só até aqui, podeis assentar. Prometo não tomar muito tempo de vocês e também não ser enfadonho, certo, meus irmãos? Mas preciso falar isso aqui. Uma pequena introdução. Vivemos num contexto de ameaças biológicas e virais, riscos de contágios de doenças, pandemias e focos endêmicos em vários lugares do mundo. De alguma forma, biológica e viral, também somos influenciados por muitas ideias e práticas que não são comuns ao nosso contexto. Séries televisivas, conversas de redes sociais tendenciosas e mediativas, vindas de outras culturas, são facilmente absorvidas, a não ser que estejamos atentos. Precisamos estar atentos porque há um terror muito grande aí na terra. Eu sei que doenças existem, mas eu sei que o guarda de Israel nem dorme nem dormita. Ele está a todo tempo a nos guardar. E olhando para a história e o contexto da história de Daniel, eu vejo um jovem que foi tirado do meio da sua parentela, tirado do seu convívio natural. A história leva a crer que Daniel era um príncipe, era de família e de linhagem real. E entendemos que ele tinha os seus privilégios. E agora Daniel se vê longe dos seus pais, longe da sua cultura. Mas uma coisa me chama a atenção em Daniel. Uma coisa simples, que todos nós carregamos. Todos nós, depois de uma certa idade, hoje já, desde quando são pequenos, uma cédula de identidade. Eu acho interessante que, por mais difícil que fosse a situação, Daniel ele não perdeu a sua identidade. Daniel não perdeu a sua essência. Porque Daniel sabe quem ele era. Daniel sabia quem ele era, melhor dizendo. Daniel sabia de quem ele era filho. Ele sabia que ele era filho do Deus vivo. Ele sabia que o seu nome estava escrito no livro da vida. E ele sabia de um caractere maior, que ele já era cidadão do céu, porque na sua formação recebeu o sopro de vida de um Deus. E coisas me chamaram a atenção sobre o jejum de Daniel. A primeira coisa que devemos saber é que o jejum de Daniel começa com uma decisão. Essa decisão está escrita lá no livro de Daniel, no seu primeiro capítulo, no versículo 8 e 9. É uma decisão que consiste em um desejo de se manter puro com Deus. Daniel, antes de jejuar, ele decidiu se manter puro com Deus. E mesmo longe de tudo que lhe representava as suas tradições, ele decidiu manter sua essência e seu caráter. Por mais que você chegue longe, por mais que você cresça, se
esse crescimento lhe fizer perder sua essência, volte a ser pequeno e comece tudo de novo. Porque é importante ser o que você é. É importante guardar a sua essência. Eu vejo crentes guardando tudo, menos a essência nesse tempo de pandemia. Tem crente que tem medo de tudo, só não tem temor a Deus. Tem medo da doença, tem medo do que os outros vão falar, tem medo do que os vizinhos vão dizer, tem medo de ouvir dizer que você está indo dissipando o vírus, mas não tem medo de Deus, não tem temor das coisas de Deus, não guarda o seu coração para o que se deve guardar, não guarda o seu coração para as coisas santas, e começa a se misturar e provar do que não tem que provar. Começa aí, o mundo começa a se impregnar na sua vida, perde a vigilância, perde a visão e se embaraça, porque o que ele não deve fazer é deixar de vir à casa do Senhor, mas ele prefere ficar lá e se embaraçar com as coisas que há no mundo, e acaba perdendo o seu caráter e a sua essência. Até fala em jejum, mas todo jejum tem que começar com a renúncia. Tem que começar você decidir, assim como Daniel decidiu antes, se manter puro, se manter santo, chamar a atenção do seu Deus para o seu jejum. Não é fazer um jejum de qualquer jeito. Está na Bíblia aqui que um rei um dia disse assim: eu vou jejuar, porque Deus vai salvar o filho. Mas Deus já tinha dito a ele que não ia adiantar. Mas ele jejuou, esperneou, pulou, chorou, deixou de tomar banho, deixou de se vestir e nada adiantou. Porque para receber o jejum tem que haver santidade. Tem que se estar puro na presença de Deus, não é de qualquer jeito. Se for de qualquer jeito é jejum intermitente, é para ficar magro. Não é para ficar forte espiritualmente falando. Crente magro é coisa difícil, né? Porque crente, eu mesmo fico olhando assim, e a gente basta a deixar de lado o nosso ego para viver o que tem que viver, que é as coisas espirituais. Porque ela é que nos guarda, ela é que nos livra de muita coisa. A segunda coisa que devemos saber sobre o jejum de Daniel é que ele abre porta e gera promoção. Ele abre porta e gera promoção. Daniel, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, decidiu se manter puro e também seus amigos teve a mesma decisão. Interessante que há muito ditado, né, popular que diz: diga-me com quem andas, que direi quem tu és. Quem com porcos se mistura, farelos comem. E são sabedoria humanas, mas que ainda cabe em certos conceitos, porque o povo de Deus tem vivido cada mistura que só o sangue de Jesus para dar discernimento a esse povo. O povo quer pular, bispo, quer falar em mistério, mas não pede a Deus discernimento para entender as coisas dele, para procurar entender que os espirituais tudo discerne em coisas espirituais. Vivemos num tempo que não é mais de brincadeira, vivemos nas últimas horas, vivemos aí já com tudo se cumprindo. E o povo ainda está brincando de ser crente, ainda está pensando em tempo. Tem gente que ainda está pedindo tempo a Deus. Tem outros que ainda estão dizendo: por que Jesus não volta logo? E se Jesus voltasse, irmão, o que seria? Jesus é misericordioso. A culpa de Jesus não ter voltado ainda é minha e sua. Não coloque culpa em quem não tem. Jesus, Deus está abreviando os tempos para que a gente não se perca. Porque estamos vivendo um tempo de crentes modinhas, seguindo tudo que não deve seguir. Vivendo um tempo de
mostrar mais um culto ao corpo do que ao Espírito Santo. Os jovens hoje se interessam mais pelo seu corpo do que pelo Espírito Santo. Eu fico triste com isso, porque a gente olhando para a vida de Daniel e dos outros jovens que serviam a Deus ali na Babilônia junto com ele, tiveram uma vida de renúncia. Será que as comidas do rei lá eram ruins aos olhos humanos? Será que os manjares eram ruins? Mas eles decidiram não se contaminar. Eles decidiram fazer a diferença ali naquela época. Eles decidiram, enquanto muita gente ficou de joelhos, eles decidiram continuar de pé e não se prostrar aos deuses da Babilônia, sem causar rebelião, sem causar discórdia, continuando na direção, porque para fazer o que é certo não precisa causar rebelião. Tem que fazer a coisa certa da maneira certa, com a direção de Deus. E aquele jovem agora sacrificam a carne, sacrificam a sua vontade. Eu olho para a vida de Daniel e daquele jovem, me lembra um pouco de José. Imagine José, a mulher de Potifar aparece para ele e ele foge do pecado. Quem dera que existisse uma gama de crente assim na igreja, que ainda pensasse em fugir do pecado. Eu entendo que o pecado se apresenta como coisa boa, eu entendo que ele é fantasioso, eu entendo, tem muitos pregadores que já diz que quando o ser humano deseja pecar, o diabo já coloca um parco e um veículo à disposição para que aconteça logo, porque ele tem pressa em dar o que você pede, mas tem muito mais pressa em cobrar, porque o salário do pecado é a morte. E tem muita gente dentro da igreja dizendo que está vivo, mas está morto, espiritualmente falando. E a Bíblia diz que Daniel decidiu se manter puro. Eles sacrificaram suas necessidades humanas e não comeram do manjar do rei, porque os alimentos eram oferecidos. E decidiram manter-se puro e sua santidade. Essa foi a parte de Daniel e de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Sabe qual foi a parte de Deus? A parte de Deus foi dar a eles os quatro jovens, sabedoria, inteligência para conhecer a cultura babilônica e os seus aspectos, e a Daniel a capacidade de interpretar sonhos. Muitas vezes nossa vida não vai para frente por falta de posicionamento, por falta de decisão. Uma decisão e deixamos que as nossas necessidades seja maior que o propósito de Deus em nossa vida. Não podemos nunca deixar. O propósito de Deus tem que ser sempre maior do que as nossas necessidades. Tem muita gente deixando e se vencendo pelas necessidades. E que eu digo sempre assim: quem vem a Deus pelo propósito nunca mais sentirá necessidade, porque Ele supre. Se bem que Deus promete a gente suprir, segundo a sua riqueza, suprir as necessidades. Mas o homem tem colocado no coração do outro homem que é desejo. Mas não é não, irmão, é necessidade. Deus veio, não foi para conceder todos os desejos nossos, não. Foi suprir nossas necessidades. E tem muita gente se embaraçando com isso. A escolha desses moços chamou a atenção de Deus de tal maneira que Deus deu a ele algo que ninguém poderia dar: sabedoria e inteligência acima de toda a compreensão humana. Quando nós abrimos mão do pecado por amor ao Altíssimo, Ele nos presenteia com coisa que nós jamais pensamos alcançar.
Jamais, na ótica humana, eu pensei estar aqui pregando a palavra de Deus. Jamais. Irmãos, a primeira vez que eu peguei no microfone, que eu tive a oportunidade, eu passei quase 1 hora gaguejando. Quando decidi falar, peguei o capítulo que fala sobre a genealogia de Jesus todinha. Cansei a igreja, os irmãos acho que me abençoou tanto com aquela palavra, que só o sangue de Jesus. Mas eu dizia a Deus, um dia eu vou falar. Chorava no meu quarto, porque eu já entendia que num quarto de porta fechada existe um céu aberto. E era no meu quarto que eu pedia a Deus, era no meu quarto que eu chorava, era no meu quarto que eu chamava a atenção desse Deus. E chegou o tempo, hoje eu estou aqui falando do amor dele e pregando sobre o Altíssimo. E ele nos presenteia com coisa que jamais alcançaríamos se não fosse a intervenção dele e o cuidado dele para com nossas vidas. Todos nós que servimos a Deus somos tentados a todo momento a ver o que as pessoas que não servem a Deus estão fazendo e conseguindo êxito. Mas não entremos por essa porta. Façamos como Daniel, que abriu mão do que podia lhe contaminar. Ou até mesmo como José, como falei, que fugiu do pecado e que podia se contaminar. A terceira coisa que devemos saber sobre o jejum de Daniel é que quem decide não se contaminar tem resposta de Deus. Se eu fosse você, já começava a dar glória, porque hoje tem resposta de Deus para a sua vida. Hoje Deus trouxe resposta de Deus para cada uma vida de vocês. Daniel se colocou em um jejum de 21 dias. Passou 3 semanas chorando, orando e suplicando ao Altíssimo. E esperando uma resposta. Seu jejum consistiu em abrir mão de não ser contaminado com as coisas oferecidas, porém saborosas. Da mesma forma, o pecado se apresenta para nós, de forma prazerosa aos olhos humanos. Mas Daniel abriu mão de tudo, preferiu obedecer a Deus, se humilhar para agradar a Deus. E como resposta, Deus lhe mandou um anjo para lhe mostrar coisas grandiosas do futuro e dizer a Daniel que Deus já tinha ouvido a sua oração desde o primeiro dia. Dizer que em nenhum momento, porque Deus estava calado, deixou de ouvir e colher a sua e a minha oração. E se preciso for, Deus mandar um anjo despedaçar os demônios nos ares de novo, vai cair pedaço de demônio por toda a terra de novo, porque Deus é Deus, Ele nunca mudou e nem mudará. Quero deixar só para que a igreja reflita-se e lembre-se de Daniel 8. Você não precisa deixar de viver para ser santo, mas também não precisa deixar de ser santo para viver. Eu queria pedir permissão ao bispo para o meu amigo Jailson Oliveira cantar um hino que eu gostei muito, para eu poder, assim depois que ele terminar, finalizar o meu sermão e a minha participação. Espero que os irmãos tenham compreendido o que Deus trouxe para o coração deles e que me ajude a terminar compreendendo o final dele também. Cá, meu amigo. Eu pedi a Jailton para cantar esse hino para que vocês entendam. É Deus. Tudo é Deus. Tudo é Deus. Glória a Deus. Guarde isso, é Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia.
Glória a Deus. É forte. Aleluia. Glória a Deus. Se o mundo me despreza, não tô nem aí. O meu negócio é com Deus, o meu alvo é subir. Quero dedicar minha vida a Jesus, aborrecer o mundo, Deus, vamos adorar e esse andar na luz. O inimigo quer roubar minha coroa, mas protegido e guardado eu sei que estou. Sou lavado e remido pelo sangue de Jesus, pois quem teme a Deus não se confunde, pois caminha em sua luz. O crente é guardado, está protegido pelo Rei da Glória. Se enfrenta a luta no seu dia a dia, é Deus quem dá vitória. Sobe um pouquinho o playback para mim, por favor. Pode vir o vento, pode vir a tempestade. É o quê? Eu quero ver a igreja, caramba. Se está no deserto, é Deus. Canta comigo, solte sua voz e canta. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus quem dá vitória. O crente que ora, quem é? Oh, aleluia! É Deus, é Deus, é Deus, é Deus quem dá vitória. O crente que ora, é Deus. Oh, meu Deus. Aleluia. O crente é guardado, está protegido pelo Rei da Glória. Quero ouvir você cantar. No seu é Deus. Pode vir o vento, pode vir, pode vir. Eu vou passar cantando. Oh, se está no deserto, Ele está bem certo. É Deus que está provando. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus quem dá vitória. O crente que ora, é Deus. Tá lindo pra Jesus. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus quem dá vitória. O crente que ora, o crente é guardado, ó, está protegido pelo Rei da Glória. Eu profetizo, se enfrenta a luta no seu dia a dia, é Deus quem dá vitória. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, Ele está louvando. Se está no deserto, Ele está bem certo. É Deus que está provando. É Deus, é Deus, é Deus quem dá é Deus. Quando você estiver na prova chorando, aí você canta, é Deus.
É Deus, é Deus quem dá vitória, é o crente que ora, é Deus. Deus abençoe. Valeu, obrigado. Maravilha do céu, Jailson, é bênção de Deus. Irmãos, para finalizar, pode sentar para a gente finalizar aqui. No mesmo livro de Daniel, no capítulo 4, no versículo 28, fala que existia um rei chamado Nabucodonosor, um rei soberbo, que chegou assim para as terras dele e disse: está aí a terra que eu conquistei com o meu braço. Diz que no mesmo instante ele viu bradar uma voz do alto céu dizendo que iria retirar ele do meio dos homens, e por 7 primaveras ele foi conviver com as bestas feras do campo e com os bois. Mas a mesma Bíblia que diz isso de Nabucodonosor também diz que no dia que, no término dessas 7 primaveras, ele olhou para o céu e reconheceu que ele não tinha feito nada, que Deus era tudo e que ele era nada. O mesmo Deus que mandou ele comer com as bestas feras do campo e com os bois, na mesma hora retirou ele do meio dos animais e trouxe eles de volta para o convívio dos homens. Se Nabucodonosor, que não era um servo de Deus, que era contrário às coisas de Deus, reconhecendo, Deus restituiu. Imagina nós, que somos povo eleito, que se chama pelo nome dele, como diz que está lá na receita para tudo que estamos passando, porque a humanidade perdeu a direção e se afastou de Deus, mas o remédio que dá a cura continua sendo o mesmo. Segundo as Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender e se humilhar e obedecer, eu sararei a sua terra. Desta feita foi até aqui que Deus colocou no meu coração para trazer para a igreja. Por não saber quem é crente, quem não é, eu vou deixar para o bispo, se tiver apelo para fazer, que ele venha fazer. E eu agradeço a todos essa rica oportunidade e dizer assim que me senti maravilhado estar aqui trazendo uma palavra para o povo de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.